Staycast, o podcast do mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem um novo som, onde ideias decolam e grandes nomes compartilham o que ninguém conta. Staycast. Mercado imobiliário em movimento. Transforme sua operação em uma máquina de performance. Seja parceiro da Unicorretor. Stayu, o marketplace do mercado imobiliário. Conecte pessoas, empresas e oportunidades em segundos. Com a Stayu, você opera com clareza e agilidade, acessando tudo o que o corretor moderno precisa. Mais de 11 mil lançamentos e 2.300 construtoras em um único ecossistema integrado. O futuro do mercado imobiliário já chegou. Cada corretor com seu próprio site, seu hub de oportunidades e um sistema completo para vender mais e mais rápido. Diretores e gestores ganham acesso direto às construtoras e comissões extraordinárias. Acesse stayu.com.br. Stayu, o mercado imobiliário inteiro em um só lugar. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Eduardo. Eduardo, acho que é a segunda ou terceira que você veio aqui? Terceira vez. Terceira vez, Eduardo. Eu já vou assinar minha então já pode pedir música, né? E quando a gente gosta, quando é amigo, quando se torna íntimo, aí é mais fica gostoso mais fácil, ainda, né, fica mais fácil, né, Eduardo? Para mim é um prazer, obrigado pelo convite de novo pra gente estar aqui. Bem-vindo, Eduardo. Quem que é o Eduardo? Para você que nunca viu o Eduardo, é muito difícil, né? Eu acredito que todo mundo conhece aí, mas o Eduardo é CEO da Alu. A Alu, vocês vão ouvir falar bastante dela. Uma startup inovadora sobre a questão de aluguel, com bastante tecnologia, que vai ajudar muito o corretor de imóveis. É isso aí. CEO da Alu, fundador do grupo IPAR. Eduardo não é apenas só um executivo. Ele é um estrategista da nova economia de aluguel. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Com formação em administração, mestrado em gestão de projetos, passagem por grandes multinacionais, docente, palestrante, escritor, Eduardo defende que o modelo tradicional de imobiliária está em colapso e que a tecnologia, por si só, é um curativo caro. Mas para a operação mal estruturada, ele não fala apenas sobre aluguel, ele fala sobre liberdade estratégica e blindagem de patrimônio. Então você pode pegar papel e caneta hoje, você vai ouvir sobre dados, você vai saber o que o mercado imobiliário, para onde está indo sobre questão de aluguel, o que é o aluguel em si. Porque às vezes a gente fala de aluguel, as pessoas pensam, aluguel é simples, é fácil, é né? fácil de lidar. É exatamente. E as pessoas não entendem a complexidade. Que tem atrás do aluguel. Acho que a venda, na verdade, o aluguel vai trazer o dinheiro fácil, mas ao mesmo tempo também vai ser muito fácil. E a gente sabe que não Eu queria com uma pergunta logo de cara com você, Vamos polêmica aqui. Eduardo, você disse que o modelo de imobiliário atual está quebrado. E o fim da imobiliária de bairro e o fim de corretor também tarefeiro. Por quê? Vamos entender esse contexto, né? Primeira coisa. Qual que é o modelo que está na mesa? O que as pessoas anseiam quando o assunto é imóvel? 72%, de acordo com a pesquisa de Oxford, disseram o seguinte: eu gostaria de ter um conselheiro confiável quando o assunto fosse imóvel. Mas 90% dessas pessoas responderam que não gostariam de ter um corretor de imóvel quando o assunto é imóvel. Por que será? Por que as pessoas querem um conselheiro quando o assunto é imóvel, mas não querem um corretor de imóvel? Eu vi um estudo também que 70%, Eduardo, prefere paga até mais caro para trabalhar com um profissional melhor que vai atender melhor. Perfeito. Então, o que está na mesa, Jefferson? O que está na mesa é o seguinte: se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente já sabe o que a gente vai colher. Então, qual que é o modelo que está pintando ser o modelo que vai ficar? É o modelo relacional. E o que a gente menos vê as imobiliárias fazendo é relação. Então, eu capto um imóvel, eu vendo esse imóvel, mas passou 6 meses, eu não sei nem quem comprou e nem quem vendeu esse imóvel. Eu não continuei meu relacionamento. Eu não nutri esse relacionamento. E eu esqueci que atrás desse cara que vendeu o imóvel pode ter outro imóvel. Atrás daquele que comprou, ele pode querer outro imóvel. Bom, se ele comprou um imóvel, por exemplo, para casamento, a gente já sabe no Brasil que 52% dos casamentos terminam em 10 anos. Então, poxa, eu preciso obrigatoriamente nutrir, até por uma responsabilidade,
Porque não aqui falando mal do casamento e nem tampouco dizendo que isso pode acontecer. Mas a estatística está aí, eu vou ter 2 negócios em menos de 10 anos. Então, por que a imobiliária, por que o corretor não nutre relacionamento? Por que está todo mundo atrás de uma comissão, atrás de um imóvel para executar uma venda, ganhar um dinheiro e ali encerrar a relação? A relação, gente, é uma relação entre pessoas. Você compra aí qualquer coisa pela internet, mas dificilmente você vai comprar um imóvel pela internet. Você até aluga pela internet, mas comprar imóvel não. Então, esse modelo de você entregar ali uma comissão e no final do mês é isso que eu recebo ou é isso que eu entrego, ele para mim acabou. Sabe que eu gosto muito do modelo da Alu, que ela tem um quebra de paradigma muito grande do mercado, né? E eu entendo que quando você fala assim que esse modelo está falido, porque o corretor, ele cada vez mais ele está caminhando para uma carreira solo, para ser autônomo no mercado, ou abrir sua própria empresa, Sim. mas ele não tem processo, às vezes ele também não tem ferramenta e tecnologia para poder facilitar e ajudar. Perfeito. E a Alu, ela tem essa questão de corretor ganhar na recorrência, Isso. do corretor ele ter ali o seu FII ali, da questão da administração, Exatamente. e ele ser dono do seu próprio imóvel. Né? Vamos lá. Por que um corretor não trabalha com locação de forma individual? Então, a Alu presta serviço tanto para imobiliárias quanto para corretor. A gente não é uma imobiliária, a gente não é corretor de imóvel, mas a gente é uma estrutura para o corretor de imóveis e para a imobiliária. Você atuar com locação, Jeff, você precisa de 6 sistemas, né? Ou 6 processos muito bem definidos. Você precisa fazer um sistema de CRM, que é para você gerar comércio, gerar negócio. Você precisa ter um sistema de ERP, que é um sistema financeiro, cobrança. Você precisa ter um sistema de banco. Você precisa ter um sistema de vistoria. Você precisa ter um sistema de recomposição de imóvel, obras, reformas e afins. E você precisa ter um sistema de seguro, porque obrigatoriamente na locação você tem que ter garantia ou seguro sobre essa locação. Então a barreira de entrada para um corretor de imóvel ela é muito alta. E dificilmente ele começa a fazer uma recorrência sozinho. Muitas das vezes ele faz sim uma captação, ele até faz uma locação, mas ele entrega isso às vezes para uma imobiliária parceira ou para alguém que já está fazendo. Então ele não tem esse acesso. E o que a Alu faz é dar esse acesso de uma maneira plug and play para ele não só fazer relacionamento comercial, mas ele ter também o dinheiro da recorrência. E é isso que está faltando hoje para o mercado, porque o mercado não está trabalhando com a recorrência. Está todo mundo aí falando de venda de imóvel, venda de imóvel, venda de imóvel. A gente está falando que o mercado primário, o ano passado, em 2025, gerou próximo de 205 bilhões de reais de VGV. Em compensação, o long stay, que é o aluguel de longa duração, o aluguel acima de 90 dias, ele gerou próximo de 350 bilhões de reais. Que isso. E se a gente somar aí os 100 bilhões do short stay, nós estamos falando de um mercado de 450 bi ano. E a gente não fala da locação. 5 vezes mais. E a gente não fala da locação. Então, tem muito dinheiro na mesa e os corretores e até as próprias imobiliárias não estão participando, porque cerca de 63% desse mercado residencial de long stay no Brasil não passam por você, que é corretor, não passam por você, que é imobiliário. Eduardo, o mercado de long stay é um mercado mais tradicional e é um mercado mais conservador. Eu sei que existe hoje nas grandes capitais, principalmente no Brasil, essa questão muito, essa evangelização de short stay, de rentabilidade, essa questão das pessoas ter muito mais lucro, né, que a questão toda. Você acha que isso é uma evangelização que ela está caindo por terra? Porque a gente está vendo o mercado tendo um retrocesso em alguns estados. Vamos pegar o estado de São Paulo, vamos pegar a cidade de São Paulo aqui, né? Vamos ser pragmáticos nessa relação. Então, existe aquele movimento de todas as construtoras fazerem os lofts, né, os apartamentos de um quarto, para moradias, mas com a destinação para curta temporada. Ou seja, para eu poder fazer para um Airbnb, para um Book.com, coisa do tipo. Vamos lá. A gente tinha, em 2021, 2022, uma vacância média no Airbnb próximo de 43%. Tá? Vamos ir para 2024. Essa vacância subiu para mais de 60%. Isso por quê? Porque a gente ofertou muito mais produto do que talvez a demanda estaria contemplando ali. Isso aconteceu em Porto Alegre, por exemplo. Então, se a gente pega a Praça de Porto Alegre, a gente tem lá um excesso de imóvel que está parado, inclusive, por ter vendido para essa destinação para fazer short stay, mas o mercado não teve aderência, tanto que estão transformando esses imóveis para long stay. Então, aonde que está a calibragem aí?
a gente tem um déficit habitacional muito grande. A gente não tem falta de inquilino hoje no Brasil. A gente tem falta de imóvel. Então, você que tem um imóvel aí, que comprou imóvel para short stay, e você, corretor, que trabalhou esse imóvel para short stay, pode bater na porta do investidor, que muito possivelmente ele tem esse imóvel ainda disponível e ele talvez estaria rentabilizando, não como short stay, porque o short stay ele realmente rentabiliza mais, mas ele não tem a previsibilidade que tem a alocação de long stay. Eu acho que tem uma ilusão às vezes, Eduardo. Porque ele rentabiliza mais, mas o gasto ele é muito mais, às vezes é maior. Ele tem despesa da administradora, ele paga muito mais caro por uma administração, ele tem despesas que estão oriundas ali aos facilities, aos amenities da própria operação, mas é vendido, né, Jefferson? É esse que é o ponto, né? É vendido, que é mais... E fica na ilusão, iludido. É mais, vamos chamar assim, economicamente viável eu destinar esse imóvel para alocação. Ao passo que, se eu compro um imóvel na planta, consequentemente, eu não estou pagando o preço de venda de mercado. E essa é outra coisa que a gente precisa desmistificar da alocação. A alocação da 0,3%, da 0,5%. Em que condições? Porque se eu comparar com o preço de venda atual, ou o preço de venda que eu vou adquirir esse imóvel, de fato, eu vou rentabilizar aí na proporção de 0,3 a 0,5, dependendo da tipologia do imóvel. Agora, se eu tenho um imóvel que eu compro ele na planta e eu participo dessa incorporação, a minha rentabilização é muito maior. Então, portanto, o long stay, além de dar uma previsibilidade, ele vai te dando uma valorização. E para quem não sabe, um imóvel no Brasil hoje para ser vendido demora por volta de 480 dias, tá? Se você aluga esse imóvel para vender esse imóvel no long stay, essa taxa diminui em 6 vezes o número de dias para você vender esse mesmo imóvel. Então, alugar, ainda que para vender, é um ótimo negócio. Por que a maioria das imobiliárias, 80% delas, do tempo delas, ficam resolvendo problema que elas mesmas criaram com captação? Então, olha só, a gente não trabalha com dado, né? A gente é muito pobre de dado. Isso nos diversos meios que a gente tem aqui no mercado imobiliário. E eu acho que as imobiliárias também, elas não sabem a riqueza do que elas têm na mão delas. Porque ela tem tudo ali, mas ela não utiliza. Então, eu tenho o dado do locador, eu tenho o dado do proprietário, eu tenho o dado do locatário, eu sei o que está entrando no meu portal de demanda, eu sei o que eu tenho de captação. Então, o que está acontecendo ali? Será que eu não consigo enxergar que eu, muitas das vezes, estou captando tudo para todo mundo, quando, na verdade, as demandas e as necessidades são outras? Será que eu estou gastando muita energia fazendo um monte de coisa que eu não precisaria estar fazendo e eu poderia focar no relacional ao invés de ficar captando ou fazendo tudo na minha imobiliária? Então, essa é uma relação que a gente precisa fazer, aquela correlação de tempo e espaço, né? Qual que é o menor tempo que eu posso utilizar para ganhar o melhor recurso que eu possa ganhar? E o que a gente vê muito, Jefferson, é o dono da imobiliária parando muitas das vezes aquele relacional que ele deveria fazer para cuidar da própria operação. E por isso, um gasto de energia desnecessário, na minha opinião, sendo que ele poderia, por exemplo, contratar um Malu ou poderia ter uma otimização de processos e até dos dados para ele ser mais eficiente na relação, inclusive, da própria captação. A Lu, ela tem essa questão desse braço de tecnologia, que ela já conseguiu criar todo o método, todos Sim. os processos mapeados, Isso. que vai fazer o corretor só prospectar e alugar, Exato. arrumar o cliente. Ele não precisa preocupar com nada. A gente mapeou cerca de 32 processos no processo de locação, né? Os 5 principais são do corretor ou da imobiliária, que é basicamente captar o imóvel, anunciar o imóvel, fazer a visita, fazer a tratativa comercial e dar o ok para que essa tratativa comercial seja feita. A partir da confecção do contrato, a gente já entra na operação. Então, a gente faz todo o trabalho de feitura do contrato, de cadastro desse cliente para saber se ele passa numa garantidora, numa seguradora, ou num seguro-fiança, ou como fiador, enfim, a garantia que for, as cobranças recorrentes, a questão do próprio imóvel, do cuidado do imóvel, da relação da vistoria, da mudança de titularidade, enfim, todos os processos que são trabalhosos, e a gente não pode ficar aqui passando pano para isso, mas que a imobiliária e o corretor não mais precisam fazer. Eu queria entrar junto com você nessa parte assim, operacional, porque a parte operacional, a gente vê quem trabalha com aluguel tem muita dificuldade, às vezes tem receios e tem medo. Sim. Quanto maior o aluguel, é menos trabalho ou mais trabalho? Existe uma razão de que o inquilino que ele tem um ticket menor, ele normalmente dá um maior trabalho. Isso é um equívoco porque na prática o que a gente tem é o seguinte, é desinformação. Então, se você pega um inquilino de alto padrão, ele é muito mais bem informado. Ele sabe os direitos, as obrigações.
Quando você pega um inquilino, por exemplo, de um ticket médio abaixo de R$1.000, ele tem uma informação que muitas das vezes é limitada. E, portanto, por não deter essa informação, ou por não chegar essa informação até ele demanda mais. Então, a gente tem essa relação de que dá mais trabalho fazer um ticket menor, mas, no fundo, é uma desinformação que não é dada para o inquilino para que ele possa, inclusive, não ser acionado ou não acionar a imobiliária para esse fim. Por que eu te falo isso? Qual que é o custo hoje para uma imobiliária, para um gestor que fica recebendo mensagem, deu problema na casa, deu infiltração, deu isso, deu aquilo, porque isso às vezes as pessoas não colocam, mas isso gera uma impaciência trabalhar com essas coisas corriqueiras. São questões operacionais, né? Quer dizer, enquanto o gerente da locação ou o dono da imobiliária deixou de fazer relacionamento, ele está cuidando do chuveiro que queimou. Enquanto ele está cuidando do chuveiro que queimou, ele não está captando, ele não está fazendo relacionamento. Então, por que isso dá trabalho? Porque não tem processo, não tem uma eficiência por trás disso para isso ser tratado. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Analu, a gente tira essa responsabilidade da imobiliária ou do corretor justamente para que ele fique tranquilo nessa relação e que a gente possa fazer, inclusive, a dinimição ali, quem está certo, quem está errado, e ele fica distante disso, porque, no fundo, ele fica com o relacional. Então, a gente fica com a parte chata. Então, nesse momento, é importante ter uma separação ali até de função ou de atribuição para que a gente possa, de fato, tratar o assunto que tem que ser tratado, que a gente chama do back office, e não deixar o corretor, a imobiliária, ficar cuidando de questões, no nosso entender, menores do que aquela que é o relacional. Eu preparei uma pergunta aqui, eu acho que vai ter muita gente que vai se ofender com essa pergunta, mas eu acredito que a provocação, ela nos impulsiona. Ou pelo menos faz refletir, né? Faz refletir e a gente acaba mudando. Por que você acha que o corretor brasileiro aceita ser escravo do imóvel em vez de ser dono da própria carteira? Então, vamos lá. Foi perguntado para os corretores de imóveis, numa pesquisa de uma startup de Santa Catarina, que entrevistou 2.000 corretores que estão atualmente associados à imobiliária de forma direta. E foi perguntada a seguinte pergunta: daqui a 5 anos, aonde você se vê estar? E 73% desses entrevistados responderam isso com 2 respostas objetivas. Ou estarão donos da sua imobiliária, ou estarão como corretores autônomos. Ou seja, eles não estarão na imobiliária, que inclusive está nesse momento, ou que estava naquele momento. Por que isso muitas das vezes acontece? Esse corretor sabe que tem uma infraestrutura à disposição dele para ele, por exemplo, não ficar vinculado a uma determinada imobiliária. Eu acho que tinha que anunciar agora essa infraestrutura da STU então, esse é que é o ponto. Por que isso faz sentido? Porque o mercado, muitas das vezes, ele não tem essa estrutura. E aí que entra um pouco, até já dando o spoiler aqui dessa relação, a gente já está aqui conversando há bastante tempo. Muitos anos, Eduardo. E eu acho que faz todo sentido, né, a gente ter essa parceria com a STU, que é um portal imobiliário que tem todo um relacional já feito para o corretor de imóvel, para as imobiliárias, não só para publicação, mas com compartilhamento de rede dos imóveis, regramentos sobre isso, né? E a gente poder embarcar aqui na STU também a ALU. Por quê? Porque o corretor de imóvel hoje, a pequena imobiliária ou a imobiliária que não atua com locação, ou até aquela que atua, ele não tem estrutura. E ele faz as contas e ele faz a questão, principalmente da reputação. Eu não vou me queimar por um chuveiro elétrico que estragou e que o cara me difamou porque eu não cuidei do imóvel dele. Então, para que isso? Se ele pode ter a infra disponível à disposição dele para ele fazer tão e somente o relacional. E acho que é isso que nos uniu, porque ambos temos estruturas de forma distinta, né? A gente não tem aqui uma relação de que um invade o território do outro, mas elas são totalmente complementares. Uma somatória, né? E essa complementaridade entrega para você que está nos assistindo aí uma relação que o mercado ainda não tem, que é uma infraestrutura voltada para o segmento imobiliário para atender ele de ponta a ponta. E uma coisa também, Eduardo, que a gente que é corretor de imóveis, a gente tem que ser completo também. Porque o corretor, às vezes, ele quer trabalhar só com imóvel primário, só quer trabalhar ali com imóvel de terceiro. Eu sei que essa questão de nicho é importante também. Mas o corretor que trabalha com imóvel de terceiro ou trabalha com às vezes até com imóvel primário, cara, ele tem na carteira ali cliente que às vezes tá num processo de indecisão, que ele não sabe se você está querendo comprar ou alugar. Sim. E aí, se ele tem algum imóvel na carteira, porque tá falando sempre com o proprietário, por que ele não pode alugar? Sempre. E ele não vai ter problema nenhum.
É uma questão só de ele entrar lá no portal, colocar o imóvel ali de aluguel, e aí colocou ali, acha um cliente, aluga, você não vai precisar de preocupar com nada, vai ter todos os processos. Absolutamente nada. É coisa mais simples, ganhar dinheiro na recorrência. Mas aí é que entra, né? Se a gente não está informando a ele que isso existe, dificilmente ele vai fazer. Então, a notícia é dada em primeira mão para vocês. Se vocês querem fazer locação, esse já não é mais uma barreira para vocês fazerem. Então, vocês podem fazer locação através da STU, que vai ter uma estrutura da ALU que já é referendada, já está no Brasil inteiro, já fazemos isso há bastante tempo, temos tecnologia própria para que vocês não precisem mais se preocupar com o operacional. Sabe uma coisa que eu gostei também, que na plataforma da ALU, que quando você coloca lá o CPF do cliente lá para ver, para validar, fazer o cadastro, cadastro tudo certinho, já tem tudo já, né, Eduardo? Isso. Já vem a capivara do cara. Porque, vamos lá, a gente precisa ser equidistante, né? Então, a gente precisa ser prático. Será que vale a pena você gastar uma visita de um pretenso inquilino se esse cadastro não está, por exemplo, pré-aprovado? Se ele não tem renda suficiente para poder passar por um seguro? Já tem um hater, ele tem tudo. Ou para garantia para poder fazer isso funcionar? Então, a gente entrega isso de forma preliminar para quê? Para você ir para a vistoria já sabedor de que aquele cliente ou pretenso locatário, ele já tem condição, ele pode alugar um imóvel até X mil reais, inclusive para que você fique confortável com ele numa tratativa negocial, por exemplo, sobre o valor do aluguel. Sim. Eduardo, eu queria te perguntar também, a administração de imóveis hoje, ela é um porto seguro ou uma âncora que impede crescimento? Não, eu acho que a gente tá aqui, acho que até agradecendo o seu espaço, a gente precisa desmistificar uma relação. Por anos e anos eu escutei que locação é problema. Por anos e anos eu escutei que locação dá mais trabalho do que solução. Por anos e anos eu entendi, ou me fizeram entender que a locação paga as contas da imobiliária ou paga as contas do mês. Gente, não é assim. Muito antes, pelo contrário. A gente, quando pega, inclusive, imobiliárias de médio e grande porte, a gente vê que quem está deixando na última linha de dinheiro é a própria locação. Só que as pessoas, por conta do trabalho, por conta da problemática, criam um pouco esse estereótipo de que a locação é problemática. Ela eu não posso ficar aqui passando pano para vocês. São 32 processos. Como é que administra isso? Como é que faz isso? E é por isso que a gente precisa ficar aqui informando a vocês que o nosso papel agora é profissionalizar essa relação. Não dá mais para ficar fazendo isso de forma amadora. E é por isso que a ALU está aqui existindo, para que você não tenha que passar por isso. Então a pergunta é para o corretor que vai fazer para você agora. Como converter um corretor caçador de comissão, que está só caçando comissão, quer só vender, para ele se tornar um fazendeiro de recorrência, ser próspero, sem que ele morra de cansaço no caminho? Ele já faz tudo o que ele precisa fazer para ter a recorrência dele. Porque ele já tem relacionamento com os clientes, com imóveis, com proprietários. E até já batem na porta, muito possivelmente, um aluguel para ele fazer. O que ele precisa é entender que tem uma estrutura, que ele pode agora, através de um link que a gente pode deixar aqui, se for o caso, ele pode consultar, se aplicar para saber se ele está em condições de ser um parceiro da ALU, para que ele possa, a partir do D+2, olha o que eu estou falando, a partir do segundo dia da aplicação, você já está habilitado para poder fazer locação. E isso não existe, Jefferson. Nós somos a única empresa hoje que consegue trazer uma imobiliária que não atua com locação, um corretor que não atua com locação, para poder fazer a locação de forma imediata. Então, basta ele ter uma ação simples, objetiva, de clicar aqui e habilitar para que ele possa estar fazendo locação a partir de amanhã. Eduardo, eu gosto muito de você, assim, porque eu te admiro muito nesse aspecto de dados, assim. Eu acho que você é um cara que estuda muito o mercado, palestra no Conecta Imob, faz muitas palestras aí no Brasil todo, conhece o mercado de maneira abrangente. Eu queria entrar com você sobre a nova economia e sobre questão de dados também. Os dados do mercado imobiliário diz sobre muito os próximos 5 anos. O que ninguém está querendo enxergar vamos colocar nesses 5 anos aí, sobre a questão de aluguel, cara? Vamos ser objetivo? A gente, em 2001, a gente tinha próximo de 7% das moradias no Brasil no regime de locação. Vamos pular para 2022, esse número pulou para 21% das unidades residenciais no Brasil no regime de locação. De 2026, que nós estamos agora gravando esse podcast, a 2030, nós vamos incrementar no mercado imobiliário mais de 8 milhões de pessoas residindo no regime de locação.
Isso significa próximo de 3 milhões de novas moradias no regime de locação. Para você ter uma ideia do que significa, isso são 600 mil novas moradias por ano. Mais de 50 mil moradias por mês só no regime de locação. Horas, se nós estamos falando que nós estamos entregando no mercado primário próximo de 150, 160, 170 mil imóveis novos, eu acho que eu respondo essa pergunta dizendo para você o seguinte: nós estamos falando de incrementar na locação 5 vezes mais que o mercado primário vai entregar ou vai aderir. Então a locação, ela é uma realidade, ninguém vê, ninguém viu e ela está batendo na porta. Na cidade de São Paulo, quase 1/3 de todas as moradias aqui da cidade de São Paulo, ou seja, de cada 3 imóveis, 1 imóvel está no regime de locação. E ainda vejo corretores, ainda vejo imobiliárias, ainda vejo incorporadores não trabalhando com locação. Porque a incorporação também tem muito imóvel que está parado e que está gerando custo e que poderia ser transformado em long stay para gerar receita recorrente. E eles não entendem como fazer isso. E a partir de agora, isso não é mais um problema. Você que é corretor, que conhece um incorporador, que tem imóveis, inclusive que você vendeu para investidor e está parado, está na hora de rentabilizar isso. Por que você acha que esse mercado ele ignora essa questão da rentabilidade real e a operação? Porque é vendido, né, Jefferson? A gente está envelopando muita coisa, né? A gente está passando por um problema aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, em relação àquilo que foi vendido versus o que foi entregue. Há aí uma demanda grande, judicializando inclusive a relação do IHS, da questão habitacional, que era para ter sido vendida para a população de baixa renda, foi vendida para o pessoal que faz, de fato, o investimento, mas muitas das vezes até sem essa informação. E agora a gente está num vácuo aí, porque os imóveis que foram concebidos nessa modalidade, de acordo com o Ministério Público, não poderão ser alugados. Né? Não para o short stay. Isso aí não tem como eles ter uma regulamentação nisso, porque como é que eles vão fiscalizar todos esses imóveis? Então, existe aí uma tratativa de tentar fazer uma composição, mas isso está em andamento. O que a gente precisa agora é dizer o seguinte: olha só, nós não temos imóveis para locação. Isso quem está afirmando é o Eduardo aqui da Lu. Nós não temos a quantidade de imóveis suficiente hoje para locação. Está faltando imóveis para locação. Em média, no estado de São Paulo, a gente tem aí um gap de 60 a 70 dias, dependendo da tipologia do imóvel, para alocar esse imóvel. Dependendo do tipo desse imóvel, dependendo do tipo do imóvel, ele não dura 30 dias dentro da imobiliária, dentro do portal. O que está acontecendo, Jefferson? A moradia de locação, ela vai continuar existindo, ainda que temporária. A questão é muito objetiva. A gente tem, aí eu vou ter que entrar em macroeconomia, mas acho que respondendo a sua pergunta de forma objetiva. A gente tem uma renda do trabalhador, uma renda média de salário que não está acompanhando a valorização, seja do imóvel para venda, seja para o preço do metro quadrado do imóvel para locação. Então, quanto maior for essa disparidade, ou seja, quanto maior for o meu gap entre o meu poder de compra e o que efetivamente eu posso comprar, a gente vai ter uma locação punjante. Soma-se a isso, a uma falta de estoque, a uma necessidade das pessoas, ainda que transitoriamente, terem que a necessidade de morar, você vai entender por que a locação está valorizando o preço do metro quadrado dela 2, 3 vezes mais do que a inflação. Já chegou a bater até 6 vezes o valor da inflação. Por quê? Você tem uma tríade aí de falta de imóvel, você tem uma tríade aí de poder aquisitivo, que as pessoas não conseguem, às vezes, dar entrada. Por mais que você tenha o Minha Casa Minha Vida, não é para todo mundo. A gente tem um gap aí de mercado imobiliário de 6 milhões de moradias. E o mercado de Minha Casa Minha Vida não está conseguindo entregar a casa suficientemente para todo mundo. A gente tem próximo de 1 milhão de casamento ano, 400 mil divórcios ano. Essas pessoas precisam transitar em imóveis. E só Minha Casa Minha Vida não é suficiente para isso. Então, ainda que transitoriamente, as pessoas precisam ter alocação. E o terceiro tripé é, você tem o geracional, seja da geração Z, seja da geração Baby Boomer, que é um fato que muitos, inclusive, desprezam. A geração Z, porque falam que não querem comprar imóvel, é mentira. É mentira. Eles querem comprar imóvel. A questão é quando e de que forma. E você tem uma geração Baby Boomer, que são as pessoas que estão representando acima de 60 anos de idade, que já representam 1/5 dos inquilinos no Brasil. E nós estamos menosprezando essas locações. Inclusive,
menosprezando, inclusive, tipologia de imóveis para alocação para terceira idade, que está valorizando em até 30%, 40% mais quando destinadas para essa finalidade e adequadas para isso, do que uma locação tradicional. Então, a locação, eu falo que ela é darwiniana, ela vai se adaptando às necessidades de moradia. Então, quando que a gente falava que a gente ia alugar um imóvel por dia? Quando que a gente falava que a gente ia alugar um imóvel com faxineira, com lavanderia, com serviço de facilities? Quando que a gente falava que a gente ia alugar um imóvel destinado especificamente para um compartilhamento de moradia, onde você tem 3 apartamentos, você tem um quarto com 3 apartamentos e 3 contratos de locações ali dentro? Isso era impensável. Quem entrega um imóvel hoje em menos de 48 horas com chave na mão para alguém morar? A locação. E as pessoas não estão acordando para isso. Por isso que nós estamos aqui tentando mostrar para vocês o que está acontecendo debaixo ou atrás dessa cortina que muitos não estão querendo enxergar, porque está gritando, só não estão enxergando. Queria que você tangibilizasse, assim, hoje, qual que é um imóvel que você fala, assim, que, para um investidor, para quem está alugando, que é um imóvel, assim, viável, que aí tem que analisar, falar assim, ó, que está dando quantos por cento de rentabilidade. E o que não está dando, que tem que vender, fazer alguma coisa? A gente tem, eu vou dividir essa pergunta sua em 2 respostas. A primeira, que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem 11 milhões de imóveis desocupados no Brasil. 11 milhões de imóveis desocupados. E por que esses imóveis estão desocupados? Porque eles não atendem mais o jeito novo de morar. As famílias eram maiores, você tinha necessidade de mais quartos, você tinha necessidades ali da casa, da sala de estar, da sala de jantar, do espaço para a empregada, enfim, você tinha uma necessidade. O novo jeito de morar é uma família com um filho, é uma pessoa que mora sozinho, é uma pessoa que separou, é uma pessoa que precisa ter, por exemplo, no apartamento uma ligação de carga elétrica. Essa é a tendência do mercado. Então, quando você olha para essa relação do que é a necessidade hoje do novo jeito de morar, você vai ver que você tem muito poucas tipologias destinadas para essa finalidade. Então, se eu tivesse que dar uma dica aqui para você olhar isso, você tem 2 formas. Você tem os imóveis antigos, que já estão, na minha opinião, desvalorizados, e que, se fossem possíveis retrofitarem para essa nova realidade, você teria um gap, inclusive, maior de taxa de oportunização. Tá? Agora, os imóveis novos, aqueles que estão no novo jeito de morar, esse é como se fosse um pãozinho francês saindo quentinho da padaria. Esse você não terá problema de alugar, porque, de novo, está faltando imóvel, não está faltando inquilino. Uau, hein? Que é isso, hein? Eduardo, eu queria entrar com você aqui também sobre a visão da Alu. A Alu, ela propõe a taxa de paz. Paz é um produto vendável ou uma necessidade de sobrevivência? Vamos lá. Eu diria para você que são as 2 coisas. Porque, vamos lá, você hoje como corretor, como imobiliário, a sua conta pode não estar fechando. E você não está entendendo o que está batendo na sua porta, o que está batendo na sua rua, o que está batendo no seu bairro, na sua cidade, que é a locação. Então, a locação, ela vai suprir a sua necessidade, mas ela vai também te dar paz. Por quê? Porque através da Alu, você não terá os problemas para poder fazer a recorrência, a relação que te dá trabalho. E você fica com relacional. Eu estava ontem com uma imobiliária, inclusive mando um abraço aí para o nosso amigo Leandro, e mostrando para ele essa relação de como é que esse relacional pode ser feito. E é engraçado, Jefferson, que a gente cuida ali de um imóvel de uma pessoa, mas a gente não liga nem para essa pessoa para poder parabenizar ela por um aniversário, seja dele comigo, enquanto imobiliário. Então, em que tempo que eu, enquanto corretor de imóvel, estou parando para fazer o meu network, o meu relacional? Não tem tempo, às vezes o cara está enfurnado no operacional. Então, enquanto isso não acontecer, você vai ficar na prateleira comum. E é essa a próxima pergunta que eu quero te falar. Por que delegar a infraestrutura de gestão é o único caminho para escalar sem aumentar o custo fixo? Porque enquanto a gente está olhando essa formiguinha que está passando aqui em cima dessa mesa, não tem ninguém olhando o elefante que está passando atrás da gente aqui. Então, a terceirização, ela já é uma realidade mundo afora. O mercado americano hoje, que a gente chama de multifamily, para quem não sabe, o mercado americano de residências tem 36% de share hoje de imóveis residenciais alugados. E lá, como é que funciona? São grandes imobiliárias, ou são grandes pessoas que administram esses imóveis para as imobiliárias e para os donos dos imóveis.
Então, é um processo muito profissionalizado. É uma relação que as imobiliárias e os corretores de imóveis focam tão e somente na relação, não na operação. E quanto mais isso acontecer, mais eles vão ganhar o jogo. Porque quem tiver a captação, principalmente do imóvel, no caso específico da locação, vai ganhar o jogo. E você só faz captação, aqui num português sem ensinar ninguém a querer aqui mostrar como que é feito, se você tiver relacionamento. Você não consegue captar imóvel pela inteligência artificial. Você não consegue captar imóvel por um anúncio na internet. Você tem que fazer relação. As pessoas precisam te conhecer, vai te entregar um patrimônio. Eduardo, você já viu várias startups entrando aí? Algumas delas já até fecharam a respeito de aluguel por assinatura, que são as novas plataformas aí, que essas plataformas você acha que são ameaças ou apenas reveladores de quem é incompetente? Eu acho que, no fundo, a gente precisa entender o seguinte: toda mexida Vê no que eu tô mercado... provocando você hoje. Toda mexida no mercado... Eu acho isso ótimo. Eu acho que toda mexida no mercado ela é fundamental. Vamos lá, se o Airbnb não tivesse provocado o mercado, a gente teria um mercado de 100 bilhões de reais só no Brasil? É isso. Aonde estaria esses 100 bilhões de reais hoje? Ele não estaria, com certeza, no bolso do dono do imóvel. Ele não estaria no bolso da Airbnb. Ok? Então, quando a gente mexe no mercado, isso é muito bom. Só que a gente tem uma cultura de primeiro falar que isso não vai funcionar, de que isso já deu errado, quando sequer a gente se deu a chance de validar isso. Ora, será que o dono do Airbnb, que foi o fundador do Airbnb, está agora indo para o mercado de locação, de long stay? Ele está sabendo alguma coisa que a gente não sabe? Ou é tudo aquilo que eu estou desenhando aqui para vocês? Por que o dono do Airbnb está entrando no mercado de longação de longa temporada? Será que ele está sabendo de alguma coisa que a gente não está falando aqui? Ou será que é você que não está acordando para esse mercado que está batendo na sua porta e você ainda não quer enxergar? Você para meditar sobre o futuro? Ou só o passado, ou o presente? Eu acho que a gente tem que entender o seguinte: eu trabalho muito com a informação. Por que eu tô te perguntando isso? Deixa eu até fazer essa pergunta para você entender. Porque às vezes, Eduardo, eu vejo hoje a questão da IA, das coisas que estão acontecendo, e essa é uma pergunta que vai mexer com você também. Você acredita que em 10 anos o corretor de imóveis será um consultor de investimento ou um operador de software? Por quê? Porque hoje eu vejo a IA hoje, inteligência artificial. Você pega o ChatGPT, o Gemini, você começa a perguntar coisas para ela ali. Ainda elas não entraram, não integraram 100% aos marketplaces, igual o Google, que você tem pesquisa ali, tem ferramenta de shopping no Google, tem toda aquela coisa toda. A inteligência artificial, cada vez mais, ela vai vender, ela vai começar a vender igual o Google também. Vai ter marketing para inteligência artificial, Já aquela está tendo, coisa. né? Já está tendo. Você acha que o corretor, ele vai no futuro? O que é? É um operador de software ou um gestor ou um consultor? Vou também dividir essa resposta em duas. Para quem não sabe, a Anthropic é dono da Cloud, que é uma Sim. inteligência artificial concorrente, inclusive, do ChatGPT. A Anthropic, inclusive, que foi usada aí agora para traçar estratégia aí para a invasão lá do Irã e afim, enfim. E a Anthropic fez um movimento de um modelo operacional que ela consegue entregar serviços recorrentes, ou seja, ela consegue, de fato, substituir trabalho. O fato da Anthropic ter feito esse movimento de lançar esse produto no mercado americano fez com que as ações das empresas de multifamily, que são aquelas empresas que administram imóveis patrimoniais, residenciais, comerciais no mercado americano, caíssem na proporção de 300 bilhões de dólares. Que isso? Um movimento da Anthropic fez com que ações de 3 empresas americanas caíssem por volta de 300 bilhões de dólares. E aí, eu volto aqui para a pergunta. Uma Anthropic, uma Cloud, um ChatGPT, ele funciona sozinho? Não. Tá. Então, se ele não funciona sozinho, quem é o prompt, quem é o comando que precisa ser dado para que ele funcione? É ele mesmo? Então, Jefferson, vai sobreviver aquela pessoa que deter informação. Você sabe por quê? Sabe quem alimenta a inteligência artificial? Nós mesmos. Perfeito. No momento em que a própria inteligência começa a alimentá-la mesmo, o que vai ser o diferencial? O seu conhecimento, o seu relacionamento.
E isso a inteligência artificial não tem. Então, se você quer se diferenciar, se você não quer ser substituído por uma inteligência artificial, aprenda. Seja melhor a cada dia, se nutra de informação, porque é isso que vai fazer a diferença para você, inclusive nas relações humanas. Porque o que mais vai faltar, e isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, está faltando o soft touch, está faltando as relações humanas. E a gente está gamificando, colocando muita IA para colocar essa relação quando as necessidades são outras. Vou dar uma informação, vocês podem pesquisar. Já na cidade de São Paulo aqui, os bancões, os 3 grandões, já estão voltando com as agências físicas. O que será que eles sabem que a gente não sabe? Por que eles estão transformando as agências agora em lounges para que os clientes possam estar e querer estar? Será que isso tem a ver com relacional? Com certeza. E por que eles estão fazendo isso se a inteligência artificial está batendo na porta? Reflitam sobre isso. Você sabe que na pandemia a gente viu muito isso, né? O lockdown aí. As pessoas depois começaram a fazer festa dia de semana, todo mundo quis se relacionar. Carência era a muito carência, grande. O ser humano nasceu para poder ficar grande. sozinho, né? Gente, você imaginou você adquirir um imóvel que você não sabe quem é o comprador e quem é o vendedor? Que você vai adquirir um imóvel apenas por uma imagem virtual, um VR. Não consegue. Você tem isso, gente, como ferramenta. Isso é instrumento, mas isso não é fim. E, de novo, se nós estamos falando que 72% das pessoas, isso de acordo com a pesquisa que foi feita, quando o assunto é imóvel, querem um conselheiro confiável, o que você tem que se tornar? Eduardo, vamos falar de coisa boa agora, porque eu queria entrar com você pro cara hoje plugar na Lu e na Stay. Pro cara começar a ganhar dinheiro. Como é que funciona essa questão? O que ele tem que fazer para ele poder já colocar o imóvel dele ali, para poder alugar? E como que funciona todos esses processos? Vamos lá. Nós estamos de novo fazendo a aplicação. Então, para você que quer ser um parceiro da Stay e da Lu, nesse conjunto de serviços, de estruturas que estão sendo ofertados para vocês. Mas já vai estar lá, vai estar tudo pronto já. Então, é só você clicar aqui e você se aplicar, porque ao ser clicado aqui, você vai ser direcionado já para um onboard, já para a gente poder entender na sua aplicação daquilo que você selecionou, para você começar a fazer no D+1, seja o input de você ter um portal, de você ter uma página disponível para você compartilhar e receber imóveis, seja para que você possa começar a fazer locação a partir de amanhã. E é muito rápido. De novo, a gente está falando em D+2, então você aplica num dia, a aplicação está aprovada, no dia seguinte você já tem condição de começar a operar. E qual que é o valor que o corretor recebe? Ele recebe só o primeiro aluguel, Eduardo? Não, muito antes pelo contrário. A relação da Lu sempre foi, sempre será de ser um prestador de serviço de infraestrutura. Então é como se fosse, falei até com o Jefferson aqui, você tem um provedor de internet, ou você tem um servidor de internet, você baixa os seus programas ali e ele te entrega uma infraestrutura. Ele fica com um valor, ou com um valor que você gera, seja de negócio, pela infraestrutura que ele gera, e você fica com a maior fatia. Nós não somos um empecilho na relação do custo ou do investimento, como queira. Na verdade, nós somos um serviço, uma entrega de uma infraestrutura que está sendo entregue para você, para que você ganhe, principalmente na recorrência, que é uma coisa que ninguém hoje tem condição de fazer. Eduardo, e o corretor ele não vai precisar preocupar com nada, só alugar o imóvel? Ele precisa preocupar obrigatoriamente em captar o imóvel, em fazer a relação desse imóvel com o portal da Stay, para ele poder fazer a locação, ou seja, comercialmente, ele que dirime se aquele valor com o locador está ok ou não ok, as condições comerciais que vão ser descritas para ser feito, inclusive, o contrato, ele preenche o formulário dessa aprovação ou do que foi combinado comercialmente de forma eletrônica e automaticamente cai na nossa esteira para que a gente possa começar a fazer o trabalho de contrato, garantia, seguro, aprovação, recorrência, mudança de titularidade e tudo mais. Ou seja, ele fica com a parte, vamos chamar, relacional, e nós ficamos com a parte operacional. Eu fico pensando assim, Eduardo, o corretor que começar a ter uma carteira de imóveis ali, vamos colocar, você acha que pro cara aposentar mesmo, quantos imóveis o cara tem que ter na carteira? A gente vai deixar... Já teve essa previsão? A gente vai deixar aqui uma calculadora, tá? A gente vai deixar o link de uma calculadora. Essa calculadora é a calculadora da sua previdência privada, que você mesmo vai depositar nela. Se você quiser saber quanto você quer ganhar por mês,
ou quanto você quer ganhar para o resto da vida, você vai clicar aqui também, agora eu vou deixar esse link aqui, para que você possa calcular quantos imóveis você vai fazer. E você vai ficar surpreso, que é muito menos do que você está imaginando. Dá para o cara aposentar. É uma poupança de juros compostos. Por quê? Porque cada contrato novo que ele entra, ele está capitalizando. E lembrando, gente, um LTV médio, que é o Lifetime Value, que é o tempo de vida útil desse cliente na relação da locação, por uma força contratual, ele tem que ser superior a 30 meses. Então, ou seja, você tem basicamente 3 anos de um cliente que vai te dar uma recorrência. Eduardo, eu queria te falar algo assim, que quando eu sou dono de imobiliário, eu percebi esse jogo muito cedo. Eu falei, cara, imobiliário é um negócio que não dá muita escala. Você não tem como escalar. Você não tem como crescer e aumentar seu ganho, só se você vai ter que aumentar o time. Perfeito. Ou você vai... Estrutura e o custo vai ficando cada vez mais alto. Perfeito. E cada vez mais você não consegue ver a luz no fim do túnel. Sim, mas a única forma de escalar que eu percebo é aluguel. É isso. É isso? É isso. Qual que é a sua visão desse negócio? E vou te dizer e vou fazer aqui uma distinção. Muito feliz essa colocação, Sr. Jefferson. A gente muitas vezes confunde escalonar com escalar. Isso que o Jefferson acabou de escrever é escalonar uma operação. Ou seja, eu tenho uma pessoa fazendo X contratos, se eu tiver mais X contratos, eu vou ter que contratar mais 2 pessoas, daqui a pouco eu tenho que ter mais outra cadeira, daqui a pouco eu tenho que ter mais outro computador, daqui a pouco eu tenho que comprar mais outros sistemas, daqui a pouco eu tenho que gastar mais energia, daqui a pouco eu tenho que gastar mais aluguel e assim sucessivamente. Isso é escalonar. O que a gente se propõe para a imobiliária é escalar o negócio dela. Ela ter um custo variável, que ela não precisa, em nenhuma hipótese, ter uma infraestrutura física, portanto, ela abdica de ter um computador, de ter um sistema, de ter um software, de pagar, inclusive, mensalidades sobre softwares de recorrência, dela ter que ter uma pessoa, dela ter que ter um gerente sobre essa pessoa para poder fazer isso. Então, conosco, você, de fato, consegue escalar o seu negócio sem a obrigatoriedade de ter que montar uma estrutura nova. Eduardo, eu queria que você fizesse uma reflexão. Se hoje você parasse de trabalhar por 6 meses, a sua carteira de aluguel sustentaria seu estilo de vida ou ela desmoronaria por falta de apagar incêndio? Aí tem uma coisa chamada retenção. Sabe o que a gente está mais vendo, Jefferson? A pessoa consegue captar o imóvel, ela faz ali a relação da cobrança mensal, mas esse imóvel acaba não retendo na imobiliária. Então, o que a gente está vendo muito são imobiliários que estão atuando com locação e não estão conseguindo reter essa carteira de locação. Fruto, muito, na minha modesta opinião, da falta de relacionamento. Eu costumo dizer que assim... Esse relacionamento com o proprietário, você acha que o dono da imobiliária ou o corretor que captou, ele não tem? Ele tem que fazer. E vou dizer mais, tem um agente aqui que nós estamos menosprezando e que está sendo tratado como cocô do cavalo do bandido. Chama-se locatário. E no final do dia, gente, quem paga a conta de todo mundo chama-se locatário. E o locatário está mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo para você que tem filho em escola, se você é pai, se você é mãe, se você tem filho numa escola, se a coordenadora ligar para você hoje, o que você acha que aconteceu com o seu filho na escola? Coisa boa não é, né? Ninguém liga para poder fazer uma relação aqui de te dar um agradecimento pela educação do seu filho em relação a ele estar sendo cortês com os demais colegas. Mas eles ligam quando tem um problema. A mesma coisa acontece com o locatário. O locatário só é acionado, só é tratado, só existe relacionamento quando e se ele dá causa para um problema. Então ele é tratado de uma forma que ele vai nutrindo uma relação muito, muito ruim, com um sentimento, inclusive, péssimo para quem, inclusive, está fazendo aquele relacional. E a gente precisa tirar isso, porque lembre-se, esse locatário, ele está locatário, ele não é locatário. Ele amanhã ele pode comprar um imóvel, amanhã ele pode indicar um outro imóvel, amanhã ele pode renovar o imóvel que ele está. E a gente está menosprezando, inclusive, essa relação. Quais são os fatores que você percebe assim que estão aumentando os valores do aluguel? Então, primeiro esse, né? A gente tem uma falta de demanda. De oferta. Né? Não, demanda a gente tem. Demanda não, de oferta não. A gente tem uma falta de oferta, principalmente para esse novo jeito de morar. Eu queria deixar isso claro, porque já me falaram na internet, que eu falo muito sobre isso, mas o ponto é, a gente não está falando aqui do jeito antigo de morar. Para o imóvel do jeito novo de morar, está faltando imóvel. E não é só em São Paulo, está faltando imóvel em todas as capitais. E aí tem um ponto importante. Por que um BTG, por que os bancões estão indo agora e fazendo as incorporações imobiliárias, por exemplo, no Rio de Janeiro?
Por que aqui agora em São Paulo que compraram um terreno? Porque eles estão entendendo o jogo. O imóvel, gente, virou meio. Ele já não é mais fim para a relação do dinheiro. Então vocês precisam entender que o imóvel não tem uma bolha imobiliária em relação à locação, tá? Já vou me antecipar aqui. Se a gente fizer um comparativo com base em Nova York, existe um comparativo que foi feito com base 0 em Nova York, em metragem quadrada. Vocês sabiam que nós somos o país, Brasil, de menor valorização do valor do metro quadrado do imóvel em locação? Olha que nós estamos valorizando aqui, achando que nós estamos valorizando muito. Na média, numa razão de 0 para 100, a nossa razão do Brasil é de 21. Se a gente pega a China, está maior do que a nossa, está 30. Se a gente pega o Chile, está maior do que a nossa. Nós somos o penúltimo país da América do Sul em termos de valorização imobiliária. Você vai ficar escandalizado. Saber que eu morei em Moçambique, na África, há 14 anos atrás. Lá, o aluguel é mais valorizado que aqui. Então, quando o pessoal fala assim, nossa, mas o aluguel não tem teto. Não. E a tendência é o seguinte, vai piorar por N fatores, um daqueles que eu já falei aqui. Mas o ponto é, se você não entender isso, você vai ficar como aquele cara, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. Vai ficar contando história. Investir em imóvel para renda de aluguel ainda é uma boa estratégia em 2026? Desde que você use esse imóvel como um ativo financeiro. E as pessoas estão confundindo o imóvel como reserva patrimonial. Se ele é um ativo financeiro, ele tem que girar, Jefferson. Então vamos lá. Eu tenho um imóvel hoje que vale R$1 milhão, mas ele está no jeito antigo de morar. Eu consigo achar R$1 milhão para ele? Pode ser que não. Pode ser que, por uma questão de mercado, eu vou ter que desvalorizar esse imóvel para vender. Coisas que muito não fazem. Por acreditarem que o imóvel ainda de R$1 milhão ainda vai valorizar. Na média, no Brasil, o imóvel decai de preço a partir do 13º ano. Então, ele valoriza nos 13 primeiros anos e depois do 13º, na média, ele começa a decair de preço. O ponto aqui é o seguinte, eu vendo esse imóvel por 900 mil. Perdi 100 mil. Poxa, péssimo negócio, né, Eduardo? Só que eu vou lá agora no novo mercado e compro 2 imóveis de 450 mil para fazer locação. Esses imóveis vão me render próximo de 0,4, 0,5, mas eu vou ter a valorização nos próximos 10 anos. E se eu comprar na planta, esses 900 mil que eu vendi de um imóvel que estava parado, ele vai me valorizar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, mais do que aquele imóvel que estava parado. Então, você tem que entender que o ativo imobiliário ele já não é mais reserva de patrimônio, ele é giro financeiro. Isso muda o jogo. Como que a inadimplência hoje ela impacta o mercado de locações? Quais são as melhores estratégias de proteção? Ótima pergunta. Gente, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Desses 11 milhões de moradias que estão desocupadas, muito possivelmente o dono do imóvel falou assim, eu prefiro deixar parado, porque se eu alugar, esse imóvel vai voltar aqui daquela forma. Ou seja, eu vou ter uma depreciação desse imóvel, porque alguém vai depredar, vai usar mal e vai me entregar talvez um lixão aqui depois que eu alugar. Eu vou trazer a informação. De acordo com os dados da Superlógica, que é uma empresa que fornece sistemas para as imobiliárias e para os administradores de condomínio, ela soltou um dado que a inadimplência média está na ordem de 3,2%. E quando a gente vai para as seguradoras que fazem seguro-fiança e garantias locatícias, a gente vê que os sinistros eles se transformam da inadimplência na ordem de 10% a 20%, 25%, dependendo do tipo de garantia. Então, significa dizer, eu vou dar o dado percentual, nós estamos falando de 100% das locações, nós vamos ter próximo de 0,5%, 0,4% que vai ter esse tipo de problema. Então, a gente precisa parar de olhar para a locação como algo dessa natureza. Você tem um vizinho que teve esse problema? É um estereótipo, estatisticamente, isso vai acontecer, mas em que proporção? E aí entra a relação do conselheiro confiável. Para você que tem um imóvel, para você que está buscando rentabilizar esse ativo financeiro, não mais um ativo de patrimônio, a recomendação é clara. Procure um agente imobiliário. Sempre. O corretor de imóvel é o seu melhor amigo nessa relação. A imobiliária, idem. Então, não o faça. Até porque, vocês sabem,
já está batendo na porta uma relação chamada reforma tributária, que vai demandar muito do proprietário para poder fazer uma administração solo. E isso vai tomar muito tempo e tem uma questão objetiva, porque se fizer mal, vai perder 2 vezes. Então a sua rentabilidade pode estar até prejudicada se você amanhã fizer sozinho. Eduardo, você acha que mudou muito a mentalidade do brasileiro na questão de ele querer comprar mais ou prefere alugar? Estamos vivendo uma mudança estrutural? A gente tá alugando mais, Jefferson, não é porque a gente quer. Então, quando você vê as Por pesquisas... causa da questão da crise econômica. Quando você vê as pesquisas, as pessoas querem comprar o imóvel. Tanto que nunca teve as pesquisas aí da Brain, pesquisas que são soltas aí no mercado. Você viu o Minha Casa Minha Vida? Como é que isso... Algumas estão falando aí que você tem intenção de compra na ordem de 55% da população. Sim. Então, ou seja, você tem muita gente querendo comprar um imóvel. Mas aí eu volto no tema. Em que condições esse imóvel vai ser adquirido versus a capacidade ou a renda dessa pessoa. Então, a locação, eu diria que ela é um mal necessário, ainda que transitório, para essa pessoa ter acesso à moradia dela, para ela ser proprietária. Enquanto ela não consegue fazer uso disso, ela vai se manter na locação. Mas existem também questões variantes. Por exemplo, eu tenho ali uma mobilidade de um estudante, de um emprego, de uma família nova. Poxa, se eu vou constituir uma família, eu sei que eu vou querer ter filhos. Para que eu vou gastar uma energia para comprar um imóvel que nesse momento eu pago ou consigo pagar um de 1 quarto, de 2 quartos? Para que amanhã eu mudar para um de 3 quartos. Por quê? Importante. Se eu demoro mais de 1 ano para vender uma unidade habitacional, se eu demoro para ter liquidez com essa unidade, eu não consigo dispor dessa unidade no estalar de dedos. Então, significa dizer que eu, ao comprar um imóvel, eu me fidelizei, às vezes, por 20, 30 anos com aquele imóvel. E o que o pessoal menos quer hoje, Jefferson, é fidelização de fincar bandeira, porque hoje a mobilidade, a gente está vendo aí, é a primeira vez na história, para quem não sabe, é a primeira vez na história que São Paulo perde imigrante. Ou seja, saíram mais pessoas daqui do que entraram. É a primeira vez que aconteceu isso na história. Em compensação, Santa Catarina está ganhando aí no ranking de imigração de pessoas que estão saindo do Brasil inteiro para poder ir para Santa Catarina. Então, o que a gente precisa entender é, quando existem esses perfis, a locação é a única que atende. Eduardo, eu queria entrar com você porque eu vejo também a Alu, ela não é só uma empresa para corretores autônomos, ela também é uma empresa para imobiliários, sim, de grande porte, pequeno porte, para o cara que não quer ficar no operacional. Sim. Essa é a visão da Alu, não é? A visão da Alu é a seguinte, o nosso propósito nasceu para que você cuide do relacional e não mais do operacional. Então, seja um corretor autônomo. O pessoal pergunta, poxa, mas eu como corretor, eu posso ter acesso à Alu? Claro, está aqui, inclusive, para que a gente possa fazer. Mas a minha imobiliária é grande, eu também tenho acesso? Óbvio que tem. A questão é o seguinte, Jefferson, se você está fazendo o mesmo que você está fazendo e você não está desenvolvendo, você tem que prestar atenção, porque o mercado de locação no Brasil está crescendo na proporção de 11% ao ano de número de residências. Se a sua carteira locatícia não desenvolve na proporção de 11% ao ano, eu tenho uma notícia para te dar, você está perdendo mercado. Alguém está tomando seu mercado. Mas se você está crescendo 11%, eu também tenho uma notícia para te dar. Você não está crescendo, é o mercado que está te empurrando. Então, o que acontece muitas das vezes, Jefferson? A gente está tendo um apagão de mão de obra. Isso é de forma generalizada. A gente não tem infraestrutura hoje de mão de obra nas imobiliárias de pessoas aptas a poderem fazer gestão da carteira locatícia. Primeiro que a gente não tem formação, não existe uma graduação, um curso técnico para gestor de carteira locatícia. Segundo, que essas pessoas muitas das vezes estão envelhecendo no sentido cronológico e não estão conseguindo fazer peça de reposição, então as imobiliárias não estão conseguindo formar gente. E quando formam, pela complexidade, pela burocracia, que inclusive é tratada na imobiliária, as pessoas não ficam. Então, essa pessoa está literalmente refém de uma estrutura que ela mesma desenvolveu e que ela agora não está sabendo como sair. Por isso que nós somos uma alternativa viável, econômica e de fácil acesso. Porque é plugar e começar. Inclusive, se você tiver uma carteira, nós temos sistemas, ferramentas para auditar, para fazer a due diligence, para incorporar os contratos que já estão vigentes, para que isso seja feito de uma forma mais orgânica possível. Eu queria dar uma dica para os corretores que estão nos ouvindo aí. Qual que é o perfil ideal hoje com a maior demanda de aluguel? Compacto, estúdio, casa de condomínio? A gente tem vendo aí os dados, inclusive, do próprio Zap Imóveis, né? A gente tinha aí em 2023 78 metros,
2024, 60 e poucos metros, e agora nós estamos falando de 54 metros. Então, são unidades habitacionais. Porque está ficando cada vez mais, o valor está enxuto. enxuto. Tem uma relação que vocês precisam entender. O que as pessoas estão buscando? Eu prefiro morar num espaço menor, mas que tem uma localidade que fique funcional para mim. Por que eu vou morar num grotão para eu pegar X tempo de condução para morar mal no sentido de distância e não estar na relação assim econômica mesmo de custeio para poder fazer isso? Então eu moro num local mais enxuto, mas ele é mais econômico. Porque essas relações desses imóveis mais enxutos, eles também condominialmente custam mais barato. Então você tem um custo-benefício que justifica para essas pessoas morarem em unidades habitacionais de 1 a 2 quartos, que esse é o que dá a pesquisa, imóveis de até 60 metros, e principalmente dentro dos grandes centros, não é na periferia. Eu sei que quando a gente vai fazer uma captação perfeita, tem que ter imóvel vendável para você vender. Então você não consegue captar, você não capta imóvel vendável, o aluguel é a mesma coisa. Sim. Se o corretor ele não souber captar o imóvel, já era. Vamos lá, tô de novo colocando aqui. Se a gente está falando do antigo jeito de morar, esses imóveis já estão precificados e você vai ficar com ele na prateleira, seja ele para venda, seja ele para locação. Porque, gente, quem vai querer alugar um imóvel, vamos supor que você tem um imóvel 30% mais barato ou 20% mais barato do que um imóvel no centro, no novo jeito de morar. O condomínio desse prédio, dessa habitação mais velha, é mais caro. Ele não tem as facilidades que você precisa para o novo jeito de morar. Portanto, você vai ter que gastar um pouco mais para ter essas funcionalidades. Consequência direta, ele fica mais caro. E aí, se ele fica mais caro, ele não está equidistante. E aí, o fator primordial de quem quer instrumentalizar, quem quer instruir o mercado e trazer esses 11 milhões de imóveis para a mesa de novo, é a gente fazer um trabalho de instrução mostrando dados, fatos, de que retrofitar, adequar esses imóveis para a nova realidade é vender pão francês também, desde que isso seja feito. Forte. Eduardo, muito bom estar com você, meu amigo. De novo, meu amigo. Estamos juntos agora. Agora nós vamos estar, como diz o outro. Você vai mudar para São Paulo agora, nós vamos estar juntos no mesmo escritório, nós vamos fazer acontecer. Estamos aqui em São Paulo agora, de forma definitiva, e eu acho que isso é o ponto positivo, porque a gente passa a estar na principal capital do Brasil, no principal mercado imobiliário brasileiro. Para quem não sabe, o estado de São Paulo representa em locação 52% do mercado nacional. Então a gente não podia deixar de estar aqui de forma oficial. Eu sei que você já conhece essa parte do programa aqui, que é corriqueiro. O que é um bom corretor para você de aluguel? É um corretor que busca conhecimento e que não está embarcando nas receitas e nas fórmulas prontas. Não acredita em tudo que vê, valida o que está buscando e busca mais conhecimento. Esse é o corretor que vai ficar. E o que é um bom gestor? É o cara que entende as habilidades do outro e as capacita. E não fica jogando na mesa a incapacidade do outro como se ele fosse melhor do que o outro. É isso. E um bom diretor? É aquele que sabe dar espaço para todos aqueles fazerem o que precisam fazer, inclusive estando com pessoas melhores do que ele. O Eduardo é rápido no raciocínio, é impressionante, Eduardo. Você fala rápido assim. E Eduardo, quem é o Eduardo? É o que você faz, meu irmão? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem um propósito muito bem definido, de poder contribuir. Eu aprendi uma coisa na vida que nós não ajudamos nós mesmos, nós somos ajudados. Então, meu propósito aqui é ajudar esse mercado imobiliário que tanto carece de informação, de solução, para que a gente possa ajudar outras pessoas, porque essa relação de ajuda contínua é que vai fazer essa transformação. Se nós temos muito imóvel que não está passando por nós, o nosso dever de ofício é fazer com que isso seja passado por aqui, que todos, de alguma forma... O Eduardo já está falando do que ele faz, não é? Complementamos dessa relação. Então, o meu propósito aqui é poder contribuir para que vocês possam usufruir disso da melhor forma possível. Que show. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta também, um pouco delicada, mas ela é importante. Assim, qual que foi o pior momento do Eduardo no mercado imobiliário? Isso aí é onde a gente aprende as resiliências, que é as molas propulsoras. Eu acho que a gente está sempre aprendendo com tudo, né, Jéssica? Mas teve um momento que ele foi sui generis para mim. Foi um momento em que eu tinha uma pessoa que estava comigo, numa sociedade que eu tinha, e essa pessoa entendendo que ela iria fazer a mesma coisa que eu, sem me falar que já estava trabalhando. É isso. Já aconteceu isso comigo, sabia? E
E um belo dia eu descubro que não só essa pessoa, como algumas pessoas que estavam na operação Já estava faxeando. já estavam já anunciando que eu ia sair da cadeira, que eles iam sentar na cadeira e que eles iam fazer isso. Isso doeu muito, mas isso ficou um aprendizado muito grande. Eu confio naquilo que eu sou, naquilo que eu sei. Mas eu não confio nas pessoas, não a ponto de mais fazer o que eu fazia antes, que era entregar para essas pessoas a minha vida. Hoje eu sei que eu preciso ser melhor para mim mesmo, e se eu for melhor para mim mesmo, eu serei melhor para as pessoas que estão comigo. E que bom que eu seja melhor, porque vão ter pessoas que vão também me ajudar nesse caminho. Então eu prefiro ter isso do que ter pessoas que querem aquilo que a gente tem ou acham que daquilo que a gente tem, mas não tem, Jefferson. E aí é um ponto importantíssimo. Fecho aqui dizendo para você o seguinte: as pessoas não querem o que eu sou, mas as pessoas querem o que eu passei. E o que eu passei, só eu passei, só você passou. E não tem dinheiro no mundo que pague hoje um profissional para passar pelo que eu passei, pelo que você passou. E esse é o nosso valor. E quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Uau, que isso, hein? Parabéns, Eduardo. Para nós. Eduardo, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Mas eu quero que você deixe as últimas considerações aí. Qual que é a visão sua, Eduardo? Preparem-se, gente. Nós estamos falando do ano de 2026. É um ano virtuoso para o mercado imobiliário, tá? Independente aí da Copa, das eleições e afins. Quem tiver aí realmente em condições de querer trabalhar no mercado imobiliário, esse é um ano da virada. Faço votos que você busque mais conhecimento, mais informação, se aperfeiçoe mais. A gente está sempre sendo um eterno aprendiz. E, de novo, esteja aberto para o novo. Porque muitas das vezes a oportunidade está batendo na sua porta e você acha que isso não é para você ou que não vai ser assim. E eu costumo dizer o seguinte: todo mundo falava que o carro elétrico não ia ser uma realidade. Todo mundo falava que o fotovoltaico não ia ser uma realidade. Todo mundo falava que o computador não ia ser uma realidade. Todo mundo falava que a televisão não ia ser uma realidade. Todo mundo falava que a internet não ia ser uma realidade. E está aí para provar que isso é uma realidade. Então, se aproveite disso e embarque nisso, porque o máximo que você vai aprender, o máximo que você vai ter ali de malefício é um aprendizado. Eu quero deixar um convite também para você que quer conhecer mais sobre processo, aluguel, sobre administração. O Eduardo é um dos mentores da Unicorretor. A sua aula tá lá dentro, lá. Tamo lá junto. Você pode ter acesso ao Eduardo. Se você colocar assim, ó, eu vou liberar essa aula para você. Só você coloca aqui, ó, eu quero. Já tem um benefício de ter assistido até o final, hein? Vou liberar essa aula na Unicorretor para você, tá bom? Um beijão. Obrigado, gente. Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Bons negócios para todos. E rumo ao topo. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.